típicas do contexto de aprendizagem, em qualquer nível de escolaridade, que se chamam emoções acadêmicas ou emoções de desempenho. Assim, existem emoções positivas e negativas. Um autor alemão, Per Krum, da Universidade de Munique, ele chegou a identificar e descrever bem uma dúzia de emoções acadêmicas. Então, entre as positivas, temos a satisfação, alegria, alívio, orgulho, e por aí vai. Agora, o que mais preocupa são as emoções negativas nesse contexto de aprendizagem. E aí vem, então, a emoção como frustração, porque não atingiu resultados, raiva, tédio, ansiedade. Existe a emoção de desesperança, existe a emoção de se sentir humilhado, envergonhado, tristeza. Vejam que a lista é ampla. Nós vamos estudar algumas emoções negativas e como regular, como controlar e por que controlar. Elas são inevitáveis. Porém, se você não controla emoções negativas, como tédio, raiva, assim por diante, você tem uma queda no desempenho. E como todo estudante universitário quer ter bom desempenho, ele deve saber controlar. É uma aprendizagem também. Ele aprende a regular essas emoções negativas para que elas não interfiram no seu processamento cognitivo, no seu desempenho, mas até sejam úteis para melhorar a sua qualidade motivacional e até o desempenho. Um autor americano, cujo sobrenome é eslavo, eu vou citá-lo, é Csikszentmihalyi. Ele expôs num livro que duas emoções, um tanto antagônicas, são as mais comuns nos contextos de aprendizagem escolar. É a emoção de tédio e a emoção de ansiedade. Eu vou ficar mais com essas duas, eventualmente passar para alguma outra de raspão. Então, essas duas emoções, o tédio e a ansiedade, vão ser o nosso foco nesse momento. E como regulá-las. Inicialmente, então, sobre o tédio. Sabiam que o tédio é uma emoção que pervade uma grande parte de alunos. A emoção do tédio é a seguinte: ela é uma emoção que implica em baixa ativação psicológica, baixa concentração e atenção, falta de interesse. E exprime-se por várias verbalizações. Uma verbalização é esta aqui: mas que matéria mais chata, que professor mais chato. Os estudantes têm expressões similares, muito expressivas, muito significativas para essa condição. Isso significa que está com tédio, uma condição percebida na aula ou no estudo, leva a que o aluno se sinta entediado. O tédio não é igual à fadiga. É preciso distinguir. Uma coisa é você estar cansado e, portanto, daí perde a motivação para continuar, acabaram as energias. Outra coisa é o tédio. O indivíduo com tédio de si não está cansado. Então, por que ele tem tédio? Há duas explicações mais importantes. Ele tem tédio porque está diante de algo já sabido, já domina aquilo, não tem desafio, não tem incentivo naquilo ali, porque ele já sabe, já domina, então mexer com aquilo é tédio. E, ao mesmo tempo, o tédio pode vir de certas tarefas no estudo que são monótonas, certos procedimentos rotineiros, seriam como que tolos, porém necessários, mas por serem assim repetitivos, sem graça, sem atrativo, isso causa tédio. Agora, o lugar onde mais existe tédio é em sala de aula. Inclusive, agora, com a teleaula, é muito possível que alunos apresentem essa condição.
E daí, o que pode acontecer é que ele se desconecta. Ele acha que aquela aula, aquela teleaula estava sendo muito chata, então ele desliga. Então, em suma, o tédio vem porque ou já sabe, já domina aquela tarefa, aquela atividade, aquele conteúdo já é manjado, ou porque ele não vê importância. Para quê? Eu tenho que aprender isso aqui, tenho que ouvir essa aula, mas qual é o significado? Se ele não vê significado naquilo, uma importância, uma relevância pessoal, o tédio se instala. Interessante que vários estudos no exterior mostram que universitários, entre outros estudantes, são particularmente viesados em relação ao tédio. Por exemplo, num estudo no Canadá, numa amostra, entre 26% e 41% de universitários canadenses acusavam tédio nas aulas. O tédio é uma emoção silenciosa, não se revela em comportamentos ostensivos muito evidentes, mas está lá dentro e lá dentro prejudica. Ou seja, o indivíduo que está com tédio, naquele momento perde interesse, naquele momento está desmotivado. Então, o efeito óbvio do tédio é que há uma emoção, há um comportamento, uma decisão de desligamento da atividade. Em sala de aula, o entediado desliga ou faz outra coisa. Na leitura de algum texto em casa, ele também desliga, parte para outra coisa, porque perdeu a motivação para aquilo. Por isso, pensem bem. O tédio é uma emoção negativa tipicamente metamotivacional, quer dizer, ela afeta diretamente a motivação para continuar. A pessoa desliga, se desengaja, deixa de continuar se envolvendo na atividade que precisa para aprender. Por aí já estão vendo como é importante o estudante aprender como lidar com essa emoção negativa quando assomar. E a primeira condição é ele monitorar. Monitorar quer dizer dar-se conta de quando está com essa emoção negativa. E o que é que a pessoa pode fazer depois que se dá conta? Bem, isso tudo é muito instantâneo, muito automático, é inconsciente até. Quando ele detecta que está entediado, sem motivação, sem interesse por uma atividade, uma aula, um trabalho, uma leitura, ele tem várias saídas que são ineficazes, improdutivas. Cuidado, todos nós podemos cair nessa armadilha. Uma delas é, como disse o estudante, que tarefa mais chata, então eu vou acabar logo com ela para ficar livre. Ou seja, vai matar o trabalho, vai fazer de qualquer jeito para ficar livre daquela coisa que ele julga tediosa. É uma estratégia errônea, porque não é produtiva. Outra estratégia é dizer, bem, isso aqui está muito chato, eu vou deixar para depois. Vai procrastinando. Daí fica em cima da hora, o trabalho sai mal feito, porque é feito atabalhoadamente, sem a devida concentração. Mas tem gente que, identificando em si mesmo o tédio, ele só tem uma reação assim de tolerar. Fica curtindo. Ou seja, para no estado de tédio, não sai dali e não faz nada. Em outras palavras, existem algumas estratégias ineficazes, são reações erradas, não produzem nada. Agora, na literatura, notem bem, o tédio é uma emoção tipicamente acadêmica, embora possa estar também presente em outras situações da vida, é claro, todo mundo pode ficar com tédio em mil outras situações. Nós não vamos entrar nessa parte que é fora da escola, é mais complexa, tem outros componentes. Simplesmente vamos ver as estratégias típicas para os contextos de aprendizagem. Então, voltando um pouquinho para trás. Quando o aluno monitorar-se, identificar que nesse momento ele está acometido por tédio, exemplo, numa aula, teleaula,
ele deve lançar mão de alguma estratégia de reação construtiva, autorregular-se. A regulação dessa emoção significa automaticamente reativar a própria motivação, porque se o tédio é a morte da motivação, do interesse, a reação construtiva, através de uma boa estratégia, significa imediatamente a recuperação da motivação e ele se engaja, se reconecta. Quais seriam essas estratégias típicas para os contextos de aprendizagem acadêmica? Isso é dado na literatura psicoeducacional, não é clínico, não é nada clínico, não é de psiquiatria, é quase que um feijão com arroz à disposição de todo estudante, felizmente. Então, na literatura, há experiências já consagradas, os resultados positivos são absolutamente seguros, de que o que importa é você usar um monólogo interno, que é uma conversa consigo mesmo. É um falar baixinho, lá dentro da cabeça. Isso tem uma força muito grande. Já vou explicar. Então, eu vou dar alguns exemplos de esse diálogo, esse monólogo interno, essa conversa sozinha que a pessoa faz, para que domine, supere criativamente, produtivamente, essa emoção de tédio. Então, por exemplo, eu conheço 9 estratégias, eu vou dar apenas algumas mais importantes, mais viáveis, mais fáceis de aprender. Isso a gente aprende. Ou seja, tem que ligar a hora de monitorar, identificar a emoção do tédio e qual é a melhor solução naquele momento. É bom ter várias soluções, um leque de opções, porque às vezes uma funciona aqui, outra funciona ali. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Uma primeira, que é muito recomendada e tem sido bastante eficaz, é você, estudante, prometer para si próprio uma recompensa assim que tiver terminado aquela tarefa tediosa. Por exemplo, uma leitura de um autor que lhe parece muito chato e depois tem que fazer uma resenha, uma revisão, responder questionário, mas o autor é realmente intragável. Pois bem, para você continuar lendo atentamente e auferindo desse texto as informações que são importantes, você pode prometer para você uma recompensa. Funciona muito bem. Então, por exemplo, assim que eu terminar bem esse trabalho, eu vou ouvir minhas músicas preferidas, ou eu vou me entreter no WhatsApp, ou eu vou comer certa coisa muito gostosa para mim como prêmio. Funciona muito bem. Nós todos, seres humanos, temos essa capacidade de regular o nosso comportamento através de recompensas que a gente se promete para si mesmo. Isso aqui tem fundamento, em última instância, na aprendizagem operante. Ou seja, a recompensa sempre funciona. E, em certos casos, é a única fonte de motivação, como nesse caso aqui. Pode ser a única forma com que a pessoa volte a motivar-se, a se interessar por algo que é tedioso. Então, essa é uma estratégia. Prometer para si mesmo essa consequência, que é uma recompensa ou psicológica, ou material, ou saborosa, seja o que for. Essa é uma. Uma outra forma de você dialogar consigo mesmo, falando, convencendo-se, é falar assim para si próprio, uma conversa interna, em pensamento apenas, é a linguagem interiorizada. Você pode tomar consciência do seguinte e dizer para si próprio: essa atividade, ou essa aula, essa disciplina, é árida, é chata mesmo. Porém, é preciso ver que ela é básica, é pré-requisito para outros conteúdos, outras disciplinas
que eu estou esperando mais práticas, mais importantes para mim. Ou seja, com esta fala de dizer, de conscientizar-se do valor instrumental dessa tarefa que agora aparece como tediosa, para conseguir depois o domínio de conteúdos que são mais importantes lá na frente, isso funciona muito bem. Nós temos essa capacidade de aproveitar aquilo que é visto como instrumental, como meio para atingir fins depois. Então, o que é que todo estudante universitário quer? Ele quer dominar certos conteúdos que para ele são importantes para uma profissão futura e assim por diante. Mas nem todas as matérias são assim. Nem todos os conteúdos, até de matérias muito importantes, são assim. Elas, às vezes, são tediosas por si próprias. São repetitivas, monótonas, sem graça. Pois bem, então é hora de você se conscientizar de que, com ela, você vai atingir objetivos muito valorizados em seguida. Essa funciona também muito bem e vale realmente para uma gama muito grande de situações, em sala de aula, na leitura, na produção de texto, qualquer atividade, qualquer tarefa que os professores lhe passem. Uma outra forma de monólogo interno, essa aqui pode ser até pervasiva. Você manter sempre essa aqui. É evocar uma decisão que você deve sempre alimentar e ter muito clara. Uma decisão de dominar os conteúdos. Ser realmente competente. É uma meta de vida, é uma meta imediata de aprendizagem que é preconizada como essencialmente válida e crucial até para as aprendizagens. Vejam só para comparar. Você pode ter como meta, nas suas aprendizagens, apenas tirar a nota mínima, não se sair mal. Ou seja, é apenas evitar fracassos. Isso é muito ruim, porque daí você faz o mínimo e faz muito mal feito esse mínimo. Você pode ter como meta ter notas boas. Não precisa querer ser melhor que os outros. Não, isso aqui é perigoso porque causa ansiedade. Mas ter notas boas, ou seja, ter um rendimento à altura de 10 ou 9, ou letra A, isso aqui é bom, funciona muito bem. Mas, acima de tudo, sabem qual é uma meta que nunca deve faltar a um estudante universitário? É a meta de querer aprender para valer, tornar-se competente. Mais do que aparecer como inteligente, que pode ser perigoso para a ansiedade, é importante que ele queira dominar aquele conteúdo e tornar-se competente. Dominar. Até pode estar ligado com sua opção vocacional para o seu futuro. Isso aqui é uma meta que se alimenta, que você um dia toma como decisão. Deve tomar essa meta como sua opção de estudante universitário. Querer ser competente, querer dominar os conteúdos, o mais que você puder. Não precisa ser melhor que os outros, nem melhor que ninguém, não. Mas você ser melhor do que antes. Dominar. Pois bem, cada vez que você conseguir, num estado de tédio, reevocar, reativar esse objetivo seu de vida, de dominar, você é capaz de enfrentar qualquer tarefa tola, qualquer aula insípida, qualquer leitura que seja chata, você enfrenta perfeitamente e supera. Então, essa aqui seria até uma estratégia de amplo espectro. Ela vale para muita coisa ainda. Mais uma ainda. Suponha que você esteja numa aula entediante. A gente não pode esperar que todos os professores exerçam um papel de artistas empolgados. E, às vezes, as matérias não propiciam isso, não é o caso. Sobretudo no ensino superior, o mais importante é que o professor seja competente, organizado, claro, mas sem espalhafato. Pois bem, então eles podem, às vezes, serem monótonos, quase soporíferos, o que não é bom. Mas nós, estudantes, podemos superar essa condição pensando que, aí tá, veja só, conscientizar-se, eu vou prestar atenção a si mesmo
porque eu quero entender bem esse conteúdo que ele está apresentando de uma forma tão monótona, tão insípida. Eu quero entender. Veja aí, neste caso, é a aplicação daquela meta de aprendizagem, de domínio, apesar de estar sendo exposto de uma forma rotineira, insípida, a um conteúdo desta forma. Veja, então, que com alguma dessas formas de monólogo interno, de linguagem, você pode superar essa emoção negativa. Resumindo, se você, sendo vítima ocasional, e todos praticamente são aqui e ali, e não sabe lidar com o tédio, e deixa-se empurrar por ele que domina a sua vida, ele cai como uma nuvem escura, e você não sabe sair dela. Então, você perdeu a motivação. Ora, a motivação é crucial para que você continue. Aí eu dei 3 ou 4 formas de você lidar com essa emoção negativa de tédio, e notem bem, então, qual é a força. A força do método, dessa tática, dessa estratégia, está no monólogo interno, nessa conversa consigo mesmo em pensamento. Vocês vão perguntar, mas qual é o truque? Qual é a vantagem dessa conversa consigo mesmo? Está exatamente na linguagem. A linguagem foi já explicado muito bem teoricamente, por exemplo, por Vygotsky, e foi aplicado depois por Meichenbaum. A linguagem, a fala, tem um poder muito grande de a gente poder controlar os próprios comportamentos e emoções e outras ideias, desde que você saiba usar delas. A linguagem começa, então, com a fala externa até. Por exemplo, tudo isso você pode falar em voz alta lá no seu escritório, no seu quarto, sozinho. Na aula não dá para falar alto. E depois vai baixando progressivamente o tom da voz até se tornar linguagem puramente em pensamento. Quando a gente pensa com linguagem. Esse monólogo interno está revestido de palavras, frases, que você fala consigo mesmo aqui na cabeça. Esta é a mágica, é o processo psicológico garantido, assegurado por pesquisas e que funciona. A condição é que, primeiro, você conheça essas estratégias. Há várias outras ainda, mas são menos importantes, sobretudo para alunos de cursos superiores. Há outras que conheça e que queira usar. Por que vai querer usar essa estratégia? É porque você tem como meta de estudante dominar os conteúdos, tornar-se competente, ser melhor quando sair do que quando entrou em cada disciplina, em cada tarefa cumprida. Gente, isso aqui é sobre o tédio. É uma emoção negativa, mas temos uma outra. Aquele autor, Csikszentmihalyi, contrapôs ao tédio, que é falta de interesse, a ansiedade. Notem bem, para começar, existe uma ansiedade que é um estado de tensão, desconforto. Ansiedade se exprime na expressão popular, ficar nervoso. Não é científica essa expressão nervoso, porém, está bem próximo, indica bem. Na vida, em muitas situações, existe o estado de ansiedade, a situação de ansiedade, de ansiedade de traço. Porém, não é dessa que eu vou tratar, porque é clínica. Eu vou tratar de ansiedade na escola, na faculdade, nos cursos superiores. E, para começar, foi descoberto já há muitas décadas que os seres humanos, e aí colocamos os estudantes, eles podem sofrer de uma ansiedade como traço, que é uma disposição habitual, crônica, para ser ansioso, em várias situações, ele é ansioso, se chama traço de ansiedade. E a ansiedade, estado, ele está ansioso, está nervoso. E na escola, foram descobertos duas situações críticas em que a ansiedade se manifesta. Uma delas é ansiedade nas provas, se chama ansiedade de prova, nas situações de avaliação. Todo mundo conhece isso aqui. No vestibular,
e depois em provas difíceis, provas bastante exigentes. Existe a ansiedade, foi descoberto bastante também, bem estudado, aquilo que se chama ansiedade matemática. Ela é pervasiva em muitos estudantes ao longo de todos os níveis de escolaridade e que chegam no ensino superior. Junto com a ansiedade matemática está a ansiedade estatística. E alunos de cursos de ciências humanas são mais vulneráveis a isso, aparecem mais. Tanto que, às vezes, não escolhem profissões, carreiras, em que a matemática, essas ciências mais exatas, são o forte, escolhem outras carreiras. Porém, entre aqueles que escolheram essas profissões em que a matemática é forte, é ponto forte, cálculo diferencial integral, por exemplo, eles já são acostumados e não sofriam de ansiedade antes. Eles superaram, ou nunca sofreram, por isso puderam escolher tranquilamente. Em suma, não escolhe cursos da área de exatas quem tem ansiedade crônica, ansiedade matemática. Bem, não vou entrar em detalhes mais sobre essas duas, que são, então, ansiedade e as provas, e ansiedade crônica, a matemática e outras matérias das exatas. A gente quer saber por que a pessoa fica com ansiedade. E a resposta está o seguinte, está nisso. Isso foi dado pelos teóricos. Sente ansiedade porque acha que aprender aquilo é importante, é necessário. Numa prova, por exemplo, ele tem que dar conta daquilo. Então, ele não desconhece o valor, a importância. Porém, o ponto fraco, ele não se sente com controle. A tarefa, a disciplina, parece muito difícil. Então, autores explicam que a ansiedade, a matemática, que pervade muitos alunos, se explica porque a matemática é uma ciência, é uma disciplina exigente, tem conteúdos em sequência, muito difíceis, porém superáveis, perfeitamente, mas são difíceis em sequência, interconectados, facilmente se incorre em erro, não há resposta meio certa ou é errada. E tudo isso, então, faz com que o estudante se ache sem controle de dar conta. A falta de controle, junto com achar importante, gera ansiedade. Essa é uma explicação teoricamente bem conceituada. Agora, uma coisa devemos ter presente. Ansiedade não é uma emoção, simplesmente tudo ou nada. Ela comporta graus. Isso é avaliável, é verificável através de certos métodos. Existe, então, uma ansiedade baixa, moderada e uma ansiedade alta. A ansiedade alta é quando ela atinge certo limiar. Ela é muito intensa. Há métodos até quantitativos para identificar quando é que chega aí. Mas o próprio estudante pode dizer, né, em que grau está essa ansiedade muito alta. E é essa ansiedade alta que causa prejuízo. Eu já vou explicar. A ansiedade média, moderada, é boa. Então, vejam só, todos nós, em qualquer situação de prova, sentimos algum nível de ansiedade. É normal. Até para aprender alguma coisa, a gente sente alguma ansiedade, algum nervosismo. É normal e é bom até, porque significa que você está interessado e está em controle. Agora, na hora em que o nível de ansiedade estoura para um nível muito alto, isto existe, tanto a ansiedade traço como a ansiedade estado, ali então vem os efeitos prejudiciais. Por que fica prejudicial? Aí, então, vejam só. Nós temos que, primeiro, entender bem esse mecanismo da ansiedade, da alta ansiedade, para entender os efeitos e poder regular devidamente, que é o nosso foco aqui, regular, controlá-la. É que, quando, em toda ansiedade, existem dois componentes. Então, além de ser alto, baixo, ela também tem essa complicação. Ela é uma ansiedade composta.
ela tem uma parte que é puramente emocional, emotiva, se chama emotividade, que consiste em certas reações fisiológicas. Quem está com alta ansiedade, por exemplo, ele tem taquicardia, sudorese, boca seca, ele usa comportamentos compulsivos, rói unha, arranca cabelo. Uma menina leva para a prova uma toalha e vive se enxugando de tanto suor durante aquela prova. Essas são reações da emotividade, do componente emotividade. Sendo emoção, é isso aí. Mas essa emoção da ansiedade, ela tem inevitavelmente, inseparavelmente, um componente que é mais mental, é de pensamento, é cognitivo, e que se chama preocupação. Todo aluno altamente ansioso, ele é um aluno, naquele momento, preocupado. E a preocupação é que causa prejuízo no rendimento. Ele fica preocupado com o quê? Fica preocupado com ele mesmo. Nossa vida, eu estudei tanto e agora... Ou fica preocupado olhando para os outros. Nossa, todos os outros estão fazendo direitinho, está indo bem, só eu que não. Pode ficar preocupado. É um monólogo interno também. E é bem automático, instantâneo, não é tão consciente, mas é real, acontece. Ele fica preocupado com a nota. Nossa, eu preciso de nota e agora? Será que eu vou dar conta? Tudo isso se chama preocupação. Pois bem, foi demonstrado categoricamente por pesquisas que o que faz mal na emoção negativa de alta ansiedade é só a alta ansiedade que prejudica. O que faz mal é esse componente de preocupação. Ou seja, preocupado com aquilo que não deve, a mente fica incapacitada de se concentrar. É interessante. Nós temos aqui na cabeça uma memória que se chama memória de trabalho. É uma memória de curta duração, mas é ali que a gente faz o raciocínio. O raciocínio, o trabalho mental, é sempre numa memória. É um extrato interno que a gente tem aqui. Se chama memória de trabalho. Essa memória de trabalho é limitada. Ela comporta pouca coisa por vez. Pois bem, se o aluno lota essa memória de trabalho com preocupações derivadas da alta ansiedade, essa memória não tem mais espaço nenhum para trabalhar, para produzir. Então, é típico aquele caso. Durante a prova, em que ele sentiu alta ansiedade e não superou durante a prova, ele não se lembra de nada que estudou. Quando sai da prova, vai lá para fora, lembra tudo. É porque naquela hora a preocupação tomou conta da memória de trabalho, tomou conta da mente. E não sobrou espaço psicológico para ele se dedicar à solução dos problemas, assim por diante. Então, é aí que está o mal. Aí, então, vem a solução. Onde é que reside a estratégia de resolver o caso da alta ansiedade? Eu estou dizendo só alta ansiedade nas situações escolares, porque as outras são mais complexas e até, eventualmente, isso aqui fica por conta de um diagnóstico clínico, até com medicamento, mas é para outras condições fora da escola. Na situação de aprendizagem acadêmica, nós vamos ficar apenas com recursos que são de natureza psicológica. Pois bem, foi descoberto que, aparentemente, todo mundo acredita, bom, eu vou respirar fundo e daí eu venço a ansiedade. Bem, você vence a emotividade, eventualmente. Às vezes nem isso. Agora, outros fazem o seguinte, bem, eu faço o seguinte, quando eu sinto alta ansiedade, eu engulo, eu suprimo. Não funciona. Primeiro que é um recurso até perigoso para o sistema cardiovascular, dizem muitos autores. E outra situação em que os alunos podem usar é de desprezar, depreciar a disciplina, aquele conteúdo. É muito comum. Quando ele se sente muito nervoso na prova, então ele passa assim, essa matéria aqui não vale nada, não presta, não sei para que ele tem que estudar. Ou seja, deprecia a disciplina.
Essas são estratégias que não funcionam ou são até contraproducentes. Então, vejam só, respirar fundo, dizer para si próprio, fique calmo, pode funcionar só para uma parte dessa emoção, mas não resolve o problema de fundo que está no componente de preocupação. Por isso, toda estratégia eficaz para regular a alta ansiedade está, de novo, no componente preocupação. Como? Colocando no lugar outro pensamento que é positivo, incompatível com aquele pensamento, aquele monólogo interno destrutivo que estava antes da sua cabeça. Eu vou dar uns exemplos, então, extraídos da literatura e que foram comprovados como eficazes potencialmente com alto grau de probabilidade de eficácia. O primeiro modo do aluno resolver a alta ansiedade no estudo ou nas provas é dizer para si próprio: não se preocupe com os outros, cuide do seu nariz. Ou seja, dá uma ordem para si próprio negativa. Não olhar para ninguém e só se preocupar consigo mesmo e com a tarefa em questão. É um monólogo interno, uma conversa consigo mesmo, potencialmente útil. Mas não é única, não. Tem outras. Alguém poderá, então, usar essa frase aqui, que é muito eficaz. Eu sei que eu posso dar conta, porque eu me preparei bem. Eu usei de boas estratégias. Esta frase, então, ressuscita a base. Por que ele pode se sair bem? Então, não é um autoconvencimento vazio, sem base. É porque ele acha que trabalhou direito, estudou com método, bons hábitos de estudo, boas estratégias, e, portanto, ele tem as competências próprias para dar conta. Pronto, esse monólogo interno enxuta para fora da memória de trabalho aquela preocupação, que era de medo, angústia, de pensar que não vai dar conta. Agora ele vai pensar que vai dar conta porque estudou direito. Vou parar um pouquinho aqui nessa estratégia. É possível que um estudante sinta uma alta ansiedade durante toda uma prova, e daí desfaz a disciplina e tudo mais. A alta ansiedade, porém, ali vem porque ele não está preparado para a prova. Não estudou, ou não estudou com método, não administrou bem o tempo. E se não usou de boas estratégias, ele não tem base para se convencer de que pode dar conta daquela tarefa. Daí a alta ansiedade soma e toma conta. Uma outra estratégia, então, seria esta. O aluno diz para si próprio: concentre-se na tarefa, concentre-se na questão, concentre-se na prova, leia, fique em cima dela. É uma ordem que ele dá para si mesmo. Notem que sempre está em jogo essa linguagem interiorizada, que eu disse que é muito eficaz. Só para dar um exemplo desse contexto aqui, paralelo, fora das aulas, uma vez perguntaram para o Pelé se, naqueles jogos clássicos, competições mundiais, jogos decisivos, se ele ficava nervoso. Sabe o que o Pelé respondeu? Disse: olha, rapaz, na hora de cantar o hino nacional, eu sentia as pernas tremerem. Veja, Pelé disse isso. Ele se sentia nervoso, ansioso, muito ansioso, na hora do hino nacional. Mas daí Pelé acrescentou: mas depois que acabou o hino, a gente batia uma bola aqui e ali, pronto, baixava imediatamente aquele nervosismo, eu ficava completamente dono dos meus comportamentos, das minhas pernas, e o rendimento dele era aquilo que se conhece. Aplicando isso para uma situação de prova, é normal que muitos estudantes nem sequer acusam, não contam para ninguém. No começo da prova, eles estão muito ansiosos, mas assim que se concentram no teor da questão, se a primeira questão está difícil, passa para a segunda,
Ou seja, a mente daí é voltada para uma questão, para uma atividade produtiva que está à sua mão, ele tem controle. Aquilo ali faz com que se desfaça a preocupação que ele trazia até aquele momento. Então, essa estratégia de dizer para si mesmo, olhe bem na prova, veja, leia bem com calma a questão, concentre-se na tarefa. Pronto, isso aqui tem o poder de eliminar a autoansiedade, ela baixa para um nível aceitável, até benéfico. Outra possibilidade é o aluno dizer para si mesmo, porque a prova, por exemplo, certa tarefa de produção de texto, está aparecendo como uma ameaça. É por isso que ele perde o controle. É uma ameaça às suas capacidades, à sua autoestima. Pois bem, uma última forma de ele usar um monólogo interno produtivo é dizer para si mesmo, calma, isso aqui não é uma ameaça, é um desafio. E eu estou pronto, tenho recursos internos para dar conta. Isso aqui é você tomar consciência de que está preparado, é mais forte do que a ameaça, e, portanto, a ameaça deixa de ser percebida como ameaça, ou é contornável. Vejam aqui alguns exemplos que eu trouxe da literatura, podem existir muitos outros, e fique bem claro, a explicação de por que funciona e por que potencialmente pode dar resultado com alto grau de probabilidade está nesses dois pilares. Um, você assume o controle. E outra, o método é através da linguagem interiorizada, do pensamento. Falou de ansiedade, você não pode ficar só querendo controlar a parte emotiva, os componentes da emotividade. Não adianta. Na alta ansiedade é preciso atacar o componente principal, que é reassumir o controle. Esse controle vem de duas estratégias. Aí que vem. Para, na raiz, você conseguir resolver as estratégias, acatar estratégias de resolver o problema da alta ansiedade, está na linguagem interiorizada, nesse controle interno. Há mais coisas ainda, mas eu creio que nesse momento nós podemos passar, quem sabe, para perguntas, porque há muitas coisas ainda sobre isso. Mas uma coisa que quero deixar como conclusão dessa parte. Para que o aluno, o estudante universitário, tenha bom resultado nas aprendizagens, nas provas, ele precisa ter aquilo que se chama estratégias de aprendizagem, que é ser autorregulado. Ser um aluno estratégico. Isso é importante. Porém, as estratégias não devem incidir apenas sobre os processos de aprendizagem. Eles são o núcleo principal. Como viram, quando você tem emoções negativas, a sua motivação é comprometida e, portanto, você não se engaja. Portanto, é preciso também saber controlar a própria motivação, autorregular a própria motivação, como também saber autorregular as emoções que comprometem a motivação. Para isso, o aluno, então, deve realmente considerar-se e ser realmente um gestor proativo, comandante dos próprios processos. Então, aprendendo bem como é que se pode controlar a ansiedade, a motivação, o ambiente, que todos estão a serviço da autorregulação das aprendizagens que são o objeto final. Então, é um conjunto de autocontrole, autorregulação, que deve ser uma constante em todo estudante universitário. Era isso aqui, então, por enquanto. Há mais coisas ainda, então, dada a limitação de tempo que nós temos, ficamos apenas com uma síntese, e poderia indicar literatura para isso,
mas eu queria ouvi-los. Quem sabe há perguntas interessantes e que eu vou procurar responder. Então, fique à vontade. Marilda, é você que está comandando? Olá, professor. Meus cumprimentos aí pela apresentação e pela explanação tão clara aí dessa temática tão importante aí na nossa vida acadêmica, né? Nós estamos aqui com vários comentários, acho que repercutiu muitas reflexões dos participantes, dos alunos, né, em termos de identificar os sentimentos negativos, né, tédio, ansiedade, identificar aí as próprias estratégias para poder combater, né, amenizar a repercussão delas. Olha, teve um comentário aqui do Lucas, da Conceição, que repercutiu muito aqui, o chat bombou. Ele está relatando um pouco da experiência dele, acho que vale a pena colocar aqui na pauta também. Ele diz assim: será que preciso mesmo escrever um artigo na disciplina de laboratório, se estou na licenciatura e não vou para a pesquisa? E aí ele complementa, né? Pensa numa disciplina entediante. Não sei se o senhor gostaria de comentar alguma coisa sobre a fala aqui do Lucas. Veja bem, você deu um exemplo típico de você não perceber relevância, significância, não ver um porquê ter que fazer aquele relatório, se não está ligado com suas opções profissionais. Normalmente, eu vou dizer isso aqui para professores e vale para mim mesmo como tal. Normalmente, os professores devem esclarecer para os alunos por que devem fazer aquele determinado trabalho. Dar a razão. Qual é o significado? Eu sei, nesse momento, qual é o significado de você fazer esse relatório. É que você escrevendo, você domina aquele conteúdo, que faz parte de um complexo maior de conhecimentos que você precisa dominar. Você não pretende ser cientista, mas vendo como é que o cientista faz, aquele conteúdo se torna para você dominado. Você não vai ser cientista, mas vai dominar um conteúdo enquanto estudante, enquanto com outros objetivos. E a esse propósito, até deixa eu contar para você uma experiência ligada um pouco a isso. Alunos, às vezes, podem ter medo do fracasso e interpretar que errar, sair-se mal numa tarefa como essa de fazer um relatório, sair um relatório que recebe nota baixa, que isso é ruim. Pois bem, foram feitos experimentos com estudantes da seguinte forma. Estudantes, então, foram ligados, foram conectados com relatos, narrativas do que cientistas fazem. E ali verificou-se que os cientistas mais erram antes de acertar. Digamos, eles têm 1000 erros antes de chegar a uma conclusão certa, alguma verdade, algum resultado positivo. Isso aconteceu, é claro, com a vacina. Em todas as vacinas do passado, então, que demoraram até um século para serem elaboradas, isso aconteceu. Então, é o seguinte, esse estudante universitário percebeu que até os grandes cientistas luminares, eles erram, e só depois de muito erro é que chegam à verdade, ao acerto, ao triunfo. Então, o estudante fica com uma mentalidade mais sensata sobre si próprio, quanto ao erro. Errar não é mal, é normal, e pode ser construtivo. Se os grandes erram, eu também posso errar. E qual é o efeito disso? Desanuvia. Ele deixa de se preocupar com querer ser perfeccionista logo na primeira vez. Bem, esse caso que eu contei não é igual ao seu. Mas olhe bem, quando você trabalha, faz um relatório de um projeto, de um experimento, de qualquer texto científico, você está se tornando competente
e ver como é que os cientistas chegaram àquilo. Não foi assim um lapso de tempo instantâneo, não foi por uma inspiração rápida, foi por ensaio e erro, demorado, suado, sofrido, o que ensina a gente a ser paciente consigo mesmo, a trabalhar, apesar de ter possibilidade de erro. Isso é um pouquinho paralelo à margem do que se falou, mas mostra como experiências dos outros nos ajudam também a ter uma ideia mais correta sobre como fazer. Não sei se foi suficiente para você, mas foi interessante a sua pergunta, bem interessante. O Lucas está respondendo aqui, ele está agradecendo, ele tem um certo medo do fracasso, mas acho que se trata dos objetivos mesmo, que não estão tão claros. Vou buscar me informar melhor hoje. Muito bem. Aliás, já fui muito perfeccionista, mas a orientação educacional me ajudou muito com isso e outros pontos da minha autorregulação. Muito obrigada a todos. Muito bem. O Lucas, professor Bizunek, foi nosso aluno na aula, na disciplina que nós damos de autorregulação. E a gente sempre conversava, né, Lucas, que o perfeccionismo também é uma forma de prejudicial para a autorregulação, né? Então, acho que muito legal, né, Lucas, a gente está aqui com o professor Bizunek, que tanto que nos inspira, né, para pensar na questão do tédio. E, professor Bizunek, além de outras perguntas, vou dar um exemplo do meu filho de 6 anos com a definição de tédio dele. Ele tem 6 anos. E ele estava na aula online, né? Aula online de inglês. E aí ele cortou a bermuda dele. E aí ele saiu da aula, né? Além da bermuda cortada, todo pintado de azul. Aí eu falei, o que é isso, Bento? Aí ele falou, tédio, mãe. É aula de inglês sobre playground sentado. Realmente, a língua estrangeira, para muitos alunos, é de si tediosa, porque ela é monótona, sem graça, e ele não sabe para quê. Até um aluno disse assim, eu não vou morar nos Estados Unidos, por que eu tenho que aprender inglês? Realmente, há várias formas do professor, a professora, mesmo por aula remota, pela teleaula, tornar a aula significativa e perceber. Uma delas é através da música. Bem, há outros expedientes que as professoras sabem como usar. Mas senão o aluno fica cortando calça e fica perdendo tempo e depreciando a disciplina quando ela tem utilidade. Ele não sabe como isso aqui vai ser útil amanhã se ele entrar para o curso superior, onde exige leitura de textos em inglês. Mas isso ele não vê, né? Mas eu achei interessante, não era só a temática, falar de playground com alguém com 6 anos, a temática em si não foi o suficiente para causar o engajamento, para ele estar ativo na aula, né? Então, às vezes a gente faz pensando na temática em si, mas a temática em si não foi o suficiente para causar isso, né? E é mais fácil a gente ver isso numa criança de 6 anos que consegue manifestar rapidamente, entende? Porque às vezes a gente se envolve em comportamentos que nem consegue perceber que aquilo é tédio, né? Então, com ele ficou claramente, né? Ele conseguiu verbalizar o que era isso. Só estou trazendo esse exemplo porque eu acho que é importante, às vezes, a gente nem se dá conta, né? Que esse movimento interno está sendo disparado pelo tédio. Achei interessante compartilhar. Mas temos outras perguntas, né, Marilda? Temos sim. Olha, a Andressa está perguntando assim, qual estratégia, professor, o senhor recomenda para autorregularmos o nervosismo, né, a ansiedade de falar em público? Por exemplo, quando se tem uma comunicação, uma palestra, às vezes até um seminário, né, que é muito comum aí em termos de atividades, tanto presenciais quanto no remoto, né? Realmente isso aqui acomete certos estudantes. Eu conheço esse episódio, essa condição muito bem. Primeiro explicar por quê. Por que sente esta ansiedade alta, esse nervosismo, daí fica gaguejando, perde o ar, fica sem fôlego. Por quê? Exatamente porque acha que está sendo
monitorada, avaliada pela plateia. É uma sensação de estar diante de uma plateia exigente, crítica, e que está, eventualmente, avaliando você de forma negativista. É uma grande ameaça, só que é psicológico, isso é percebido, é psicológico, é subjetivo, ele percebe isso, ele interpreta a situação como isso. Muito bem. Qual vai ser a estratégia que poderia funcionar bem nesse caso? Uma delas é a seguinte, experimentar, veja, são experiências que tem que fazer, às vezes funciona melhor assim, melhor de outro jeito. Diante de uma condição simbólica, por exemplo, coloque na sua tela do computador uma quantidade de pessoas, as janelinhas, várias janelinhas, hipotéticas. E você, então, pense que está falando para essa plateia real. Ela não é real, ela é só simbólica, é só imagem. Falando para esse conjunto de imagens, ela não sente o mesmo grau de angústia, de preocupação, porque sabe que eles não são pessoas reais. Então, ela tende, veja, não é garantido, mas ela tende a ser mais serena, mais confortável, porque não está sendo realmente avaliada. Só hipoteticamente, só assim. Porém, ela está vendo pessoas, está vendo seres humanos em imagem. E ali ela pode praticar. Primeiro, pode dizer aquela frase: eu domino muito bem esse conteúdo. Eu posso falar muito bem para vocês quer dizer para as imagens, só para as janelinhas. E daí aumenta a quantidade de verbalizações falando. Depois seria o caso de fazer isso aqui para uma pessoa real, mas bem familiar. Seria quem? Uma irmã, um namorado, uma criança. Faz de conta que ela representa toda uma plateia. Você, então, passou para um grau mais elevado de dificuldade, que é a pessoa real. Porém, uma só, duas. E ali você, então, está praticando o domínio e no sentido de não ver como ameaçadora aquela pessoa que está vendo você. E outra coisa, nunca pense em nenhuma situação em querer demonstrar que está indo bem, que você sabe. Isso que é o grande perigo. Quando a gente está diante de uma plateia real, o perigo é esse, a gente quer fazer bonito, quer ter performance visível, majestosa, ser um ator, ter uma performance que todo mundo vai bater palmas. Essa preocupação não deve estar alimentada. Preocupe-se simplesmente com falar. O que eu sei, eu vou dizer, mas não quero aparecer. Não tenho preocupação de ser mais, de ser aplaudido. Não é essa a minha preocupação. Pronto. Tirando esse objetivo, essa meta na apresentação, você tem muitas condições para reduzir a alta ansiedade na hora de se expor em público. É claro que é fundamental você praticar um pouco antes. Como eu disse, a prática com modelos simbólicos, com as janelinhas, pode ajudar. A prática com uma ou duas pessoas à sua frente é um passo adiante, ajuda. E daí você será capaz de enfrentar realmente a classe inteira, a plateia, sejam quantos forem. Isso aqui é muito comum nos atores e eles aprendem dessa forma como terem a performance sem preocupação. Se bem que atores é outra coisa, eles têm mais outras motivações e, portanto, e também a personalidade. Então, eu acho que é isso que você poderia tentar. A base psicológica é essa, não há um remédio medicinal para isso, não precisa, de jeito nenhum, não pense nisso. É psicológico, e o treinamento paulatino, por aproximações sucessivas, leva você a ter um bom resultado, com alta probabilidade de sucesso. Eu sugiro que tente nesse caminho.
Muito bem, professor. Eu me lembro de uma amiga, na época da graduação, a gente tinha um seminário para apresentar, e aí um pouco antes eu liguei para ela, perguntava se estava tudo bem, tá lá, sim, né, eu já treinei aqui, meus ursinhos de pelúcia já sabem tudo sobre inteligência emocional, né, que era a temática que a gente tinha para apresentar, né. Me lembrei dessa situação agora. Pessoal, a gente está aberto aqui para mais questões. Se vocês quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade. Se quiserem escrever também no chat, fiquem à vontade. Vou só reforçar o convite para vocês nos acompanharem aí nas redes sociais. Daqui a pouco a gente vai postar um link para vocês também participarem da nossa organização das próximas atividades, tá? A Andressa também tem uma pergunta. Andressa, muito boa a sua pergunta aqui, participando aqui conosco. Ela está perguntando assim, olha, como professores podem auxiliar na autorregulação de emoções negativas dos estudantes? Esse auxílio deveria ser incluído na didática ou deveria ser reservado para atendimento extra-classe? Ótima pergunta. Eu sei que o aluno pode ser autorregulado e tornar-se autorregulado sozinho quanto às emoções negativas. Entretanto, devemos considerar que há um atalho que, se for usado, funciona muito melhor. O atalho é a contribuição de todo professor. Os professores não têm, normalmente, a mínima ideia de que eles produzem emoções negativas nos alunos. Vocês não sabem. Por exemplo, a ansiedade é muito fácil de contribuir com pressões, pressão de tempo, pressão de prazo, ameaças. Isso aqui aumenta. E, ao mesmo tempo, professores podem desenvolver habilidades de atenuar a alta ansiedade e o tédio. Vou dar um exemplo de cada um dos dois. O tédio, por exemplo, em aulas, quaisquer aulas, teleaula agora, por exemplo, é muito importante que o professor na teleaula ele não seja monótono de jeito nenhum, porque o aluno pode facilmente desconectar-se, olhar para o outro lado e fazer outra coisa. Ele ali foge muito mais facilmente daquela condição. A aula tem que ser realmente bastante atraente, com ênfase na voz, com prosódia, portanto, com recursos que chamem a atenção, sem exagero, porque às vezes muita imagem, muita figura dispersa a atenção e também não contribui para a concentração, que é importante. Porém, deve tornar a teleaula atraente, interessante, com seu modo de apresentar, até mostrar-se que você está, mesmo à distância, conectado, está como que vendo cada um dos alunos, e assim por diante. E o aluno, então, se sente também conectado, ligado. Isso previne muito bem o tédio em sala de aula e na teleaula. Na aula presencial, muito mais ainda, então, o chamar a atenção, dar exemplos, ter vivacidade. Uma professora, um professor que tem um estilo de entusiasmo e de vivacidade, ele consegue ter alunos que são também entusiasmados, ativos, presentes. E vice-versa. Professor, professora entediados, terão sempre alunos entediados. Isso foi provado por pesquisa já. Então, há esse exemplo assim. Isso sobre a ansiedade. E sobre a emoção de ansiedade, isso sobre o tédio, perdão. E sobre a ansiedade, eu tenho, então, uma experiência bem interessante que foi executada por professores do ensino superior. Vejam só, é uma amostra, mas extrapolando para casos similares, você tem aí um caminho para como ajudar os alunos a superarem a alta ansiedade nas provas, sobretudo. O professor, a professora, usou do seguinte expediente. Na véspera de uma prova que ia ser pesada, para valer, os alunos têm uma expressão para essas provas aí, que não vou contar, mas aquelas provas difíceis mesmo, e o professor sabia que isso aqui iria causar alta ansiedade em muitos alunos e alunas. O que ele fez? Ele postou uma mensagem no WhatsApp para todos os seus alunos, ele tinha todos os endereços, postou uma mensagem
com umas frases muito simples assim: olha, caríssimo, caríssima, amanhã você vai enfrentar uma prova assim, pode ter consciência de que não vai ser uma prova fácil. Porém, uma prova de verdade mesmo, ela tem que ser exigente para você mostrar o conhecimento que adquiriu, para você aprender mais através da prova, e você tem todas as condições de dar conta. Então, durma bem, e amanhã você entre sereno na prova para enfrentar um verdadeiro desafio para o qual você deve estar preparado. Pronto. Esta mensagem foi recebida pelos alunos. O que aconteceu? A maioria deles que ia entrar em sala de aula para a prova com alta ansiedade, já entrou com mais serenidade, mais confiança, porque recebeu do professor uma mensagem de confiança. E isso eles interiorizaram, ficaram mais serenos, sem perder a noção de que iriam enfrentar um belo desafio. Ou seja, ele não pôs panos quentes, não amorteceu. É desafio. Porém, mostrou que eles tinham capacidade psicológica de enfrentar com serenidade. Esse é um exemplo, então, que, com diversas formas, pode ser extrapolado para outras situações. Semelhantemente, o professor pode sugerir que os alunos escrevam. Olha, tem um aluno que é muito ansioso nas provas, sobretudo no começo, e custa para ele baixar esse nível. Ele, então, deve escrever, no começo da prova, ou antes até, escrever é a mesma coisa que ter um monólogo interno na cabeça, hein? É a mesma coisa, porque é linguagem. Escrever: eu estou preparado para essa prova, é um belo desafio, mas não é ameaça. Aquelas frases que eu sugeri há pouco. Ou seja, ele põe no papel o pensamento sugerido pela professora, põe no papel, e aquilo tende, é uma boa probabilidade de desanuviar e baixar a ansiedade para um nível moderado, que é bom, é ótimo, é até necessário. Então, essas seriam algumas das condições. Mas, realmente, vale a indicação. Professores e professoras têm, sim, um papel de ajudar os alunos a regularem essas emoções negativas, ou até a não terem, desnecessariamente. Eles podem ter, porque a prova de si já é pesada, mas não devem ter além do que é necessário, ou seja, por conta de ameaças a mais que a professora ou o professor incute neles. Então, seria isso mais ou menos. Ok, professor. Nós temos mais duas perguntas, né? Nosso tempo também já está estourando aqui. Mas a Lucirene, ela pergunta assim: qual a estratégia para autorregular o perfeccionismo no desenvolvimento das atividades acadêmicas, principalmente para iniciar as atividades? E acho que a pergunta da Elionete também tem relação com isso, né? Ela está agradecendo aqui a atenção, professor, e a sua apresentação, mas a pergunta dela também é nessa direção da procrastinação, se tem algum conselho para poder superar, amenizar aí esse mal, né? Há duas questões, então, aqui, né? Uma é do perfeccionismo e a outra é da procrastinação. Sobre o perfeccionismo, o conceito é este: a pessoa quer conseguir resultados ótimos, excelentes, logo na primeira vez. Isso é um engano. Então, aí vale aquela alusão daquela pesquisa que eu apresentei há pouco com os alunos sobre as narrativas de cientistas. Nós não devemos, de jeito nenhum, alimentar resultados 100% ótimos, imediatos. Nós devemos ter isso como meta a atingir um dia. Esse dia pode ser mais ou menos próximo ou pode ser mais ou menos remoto. Então, querer dominar um conteúdo é um objetivo, uma meta a ser alimentada por cada estudante e pelos professores em cima dos estudantes. Porém, o caminho para chegar até lá deve ser sempre considerado um caminho com tombos, com percalços, com dificuldades,
com fracassos eventuais. E aí, então, por detrás do perfeccionismo está uma presunção equivocada do aluno. Sabem qual é? É que errar é feio. Acertar é sinal de que é inteligente. Errar é sinal de que é burro. Não ter resultados imediatos é sinal de que é incompetente. Isso quer dizer baixa autoestima, mexe com a pessoa. Pois bem, esta ideia deve ser banida da mente. Professores devem tirar da cabeça do aluno essa ideia boba de querer sempre acertar e só acertar e de que errar é igual a ser burro. Não é. O erro faz parte da aprendizagem. Aliás, foi provado que errar, às vezes, é mais benéfico para a aprendizagem, no final das contas, do que acertar sempre na primeira vez, o que também não acontece também, né? Então, a pessoa não deve pensar que acertar sempre é sinal de que ele está sendo realmente bom aluno, proficiente. Não! O bom aluno é aquele que cai, erra. De vez em quando ele tem dificuldades, ele demora para acertar, recebe nota baixa aqui e ali, ele põe a mão na cabeça assim, nossa, não pensava que ia receber uma nota tão baixa. Pois bem, faz parte. Ou seja, deve alimentar a ideia de que não precisa acertar sempre, ser perfeccionista, mas partir também por aceitar a condição humana de errar, porque o erro é construtivo. Errar, às vezes, é melhor do que não errar, porque com o erro você aprende mais. Um erro bem trabalhado, você tem melhor aprendizagem depois. Agora, um pouquinho sobre o adiamento, a prorrogação, a postergação. Isso é um mal de muito aluno. Eu conheço pesquisas até em que eu participei aqui com estudantes universitários. Esse é o mal mais universal de estudante universitário em relação a tarefas. Por vários motivos. Eles, então, em vez de escalonar o cumprimento da atividade por etapas, aos poucos, ao longo de um tempo, tranquilamente, porque não tem nada a ver com ansiedade, ele deixa para a última hora, vai empurrando. O motivo é esse, ele carece de motivação para começar. Mas há um outro motivo mais de fundo. Ele não aprendeu a administrar o tempo. Ele é uma pessoa que eu diria escravo da data fatal. A data fatal de entregar o trabalho é aquilo que está comandando a sua cabeça. Ele só funciona em função daquela data fatal. É a única força que o faz agir. Quando? Em cima da data fatal. Ou seja, de hoje, que ainda falta bastante tempo para esse final, ele não faz nada, vai empurrando. Porque não vê motivo e porque não sabe regular o próprio tempo. É uma estratégia de autorregulação muito importante, e eu digo muito vista no ensino superior. É saber dizer, eu é que mando no meu tempo, tenho tantos dias para a tarefa, começo hoje, faço até um esquema por semana, por dia, por hora, sei lá, mas não sou escravo apenas da data fatal. Eu sou dono do meu tempo até lá. Então, daí, ele terá sucesso. É claro que isso aqui é bem em resumo, mas a essência da solução é essa aqui. Muito obrigada, professor. O pessoal está aqui agradecendo, reconhecendo aí as reflexões, né, os apontamentos, certamente servirão aí para todos pensarem no próprio processo de autorregulação. Eu também gostaria de agradecer muito, professor, a sua disponibilidade, a sua generosidade de estar aqui conosco. Eu passo a palavra para a Adriane, para ela poder finalizar aqui o nosso evento, então. Professor, muito bom estar aqui com o senhor, aprendendo como sempre, né? Acho que é sempre muito bom estar com você e compartilhar várias das nossas reflexões, que estamos todos os dias aqui em contato com os alunos. Você sempre é lembrado,
né? E sempre trazê-lo aqui para mostrar quem nos inspira e quem nos ajuda a aprofundar cada vez mais, é sempre um prazer. Então, inicialmente, queria agradecer a sua disponibilidade e sempre de estar conosco aqui, né? E é muito bom ouvir, né? A gente aqui internamente já estava trocando algumas mensagens que a gente precisa, nas nossas oficinas de ansiedade, aprofundar mais o tédio, né? Porque essas duas coisas têm uma certa relação, né? Então, a gente precisa falar. Então, para quem quiser, nós fazemos algumas oficinas de ansiedade frente às provas, né? Então, a gente estamos em meio do semestre remoto e muitas atividades avaliativas concentradas agora. Então, quem quiser, entra lá, a Fran está colocando aqui para a gente as atividades. E eu queria, em especial, professor, agradecer pela sua vasta produção, que nos possibilita ajudar esse número tão grande de estudantes aqui da Unicamp. Então, desejo que todos estejam bem e o meu sincero agradecimento, professor. Eu que agradeço pela atenção de vocês, eu me sinto muito com emoções positivas em estar com estudantes universitários, com professores, é minha praia. Então, me sinto muito bem, e é claro, eu tenho uma verdadeira paixão por esses conteúdos, de motivação, emoções no contexto educacional e, particularmente, a autorregulação das aprendizagens. Faço votos com que todos prossigam nessa caminhada de aperfeiçoamento e tornando-se cada dia melhor aprendizes estratégicos. Muito obrigado, então, também. Obrigada, professor. Então, seguimos todos. Não esqueçam, eu esqueci só de uma informação, né? A gente falou das emoções ligadas ao contexto acadêmico. Mas para casos que estejam mais no domínio emocional, quem precisar de ajuda, nós temos o SAP, que é o Serviço de Apoio Psicológico e Psiquiátrico, que faz o tratamento clínico. Então, às vezes, a gente tem esse recorte que é o nosso domínio, mas se você se identificou em outra esfera, também a busca de ajuda existe aqui dentro da Unicamp. Escreva, a gente faz um encaminhamento. É muito importante buscar ajuda. Buscar ajuda em qualquer um dos domínios é muito importante. É uma estratégia muito boa, né? Então, eu só esqueci quando o senhor estava falando. Obrigada, Ju. A Ju já colocou aqui para mim um endereço. Quando o senhor estava falando, eu falei, não posso esquecer de mencionar que existe também esse serviço, que é importante, né? Nós não vamos tratar porque não faz parte da esfera da nossa atuação, mas existe um setor específico. Tá bom? Gente, permanecemos todos em segurança, com saúde em nossas casas, e que em breve possamos fazer um evento bem grande, todos nós presencialmente, né, professor? De acordo. Então tá bom, gente, uma boa semana para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.